carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20, para a nossa meditação. Irmãos, nós cremos, hoje é domingo, e cremos, na ressurreição de Cristo. Tiramos esse dia para celebrarmos e comemorarmos, que Cristo ressuscitou, morreu, mas ressuscitou. Nós vamos ler apenas um versículo e vamos estar meditando junto com os irmãos. Diz assim, Gálatas 2, 20: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Podeis assentar. Vamos aplaudir ao Senhor com a nossa melhor salva de palmas nessa noite. Amém? Glória a Deus. Domingo de Páscoa. Nós ficamos felizes com a ressurreição de Jesus Cristo, porque foi através da ressurreição de Cristo, como eu já disse antes aqui, nos garantiu a certeza que um dia nós viveremos com Ele eternamente. Eu sempre tenho dito que o céu, ele não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, porque de lá nós viemos, não lembramos, nossa mente de carne, nossa mente humana, ela não alcança as coisas que são do céu, e por isso que por muitas das vezes nós buscamos nessa vida subterfúgios, coisas que possam preencher o vazio existencial tão grande que tem o tamanho de Deus. E um vazio tão grande que tem o tamanho de Deus só pode ser preenchido por Deus. Nada mais vai preencher o vazio existencial. Nada mais. A gente pode tentar buscar em outras coisas, tentar buscar alegrias, momentos felizes, momentos de extrema alegria, que depois você para e a tristeza volta novamente, porque não é uma alegria que vem do céu, não é uma alegria constante, é uma alegria passageira que veio dessa terra. O que eu preciso fazer para me ter essa alegria constantemente na minha vida? Eu preciso reconhecer o poder, a majestade, o senhorio daquele que um dia morreu no meu lugar. Jesus, Ele entregou a vida por nós, antes mesmo que nós nascêssemos, antes mesmo de sermos concebidos, Ele já tinha morrido no meu lugar e no seu lugar. Morreu e levou sobre Ele todos os nossos pecados, levou sobre Ele todas as nossas dores, levou sobre Ele tudo aquilo que nos separava de Deus, para que nós pudéssemos nos aliançar com Deus novamente, garantindo para nós assim, vida eterna, para que um dia pudéssemos voltar ao nosso local de origem. Como eu falei aqui, o céu é a nossa origem,
E se caminharmos com Jesus nessa terra, sem olhar para os lados, sem olhar para as dificuldades, sem paralisarmos, sem a gente ficar parando para olhar no vento contrário, para olhar para os desafios, nós chegaremos lá, nós chegaremos à nossa origem. Parece esquisito o que eu estou falando, mas se caminharmos com Jesus, nós chegaremos à nossa origem, porque de lá que nós viemos, e é para lá que nós voltaremos se caminharmos com Jesus. Se tomarmos posse daquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é uma oportunidade, é uma boa notícia que é dada a todos. E precisamos espalhar essa boa notícia. E por muitas das vezes, nós como crentes, parece que quando a gente vai pregar o Evangelho para alguém, é a mesma coisa que a gente está dando um prato de veneno. Não, Evangelho é boa notícia, Evangelho é boa nova. Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos, nós estamos levando aquela pessoa a cair em si e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, garantindo assim uma vida de muita luta, mas com muita felicidade, porque na caminhada Jesus vai conosco, de volta para a nossa origem. O céu é a nossa origem. E quão duro, irmãos, será para o ser humano que não toma posse disso. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, vocês lembram do cheque, né? Hoje nem se usa muito mais. Mas é um cheque de muito valor. Se você deixar ele guardado em algum lugar, numa estante, numa gaveta, você vai passar necessidade, tendo um grande valor, que está separado e guardado para você. Você precisa então fazer o quê? Pegar esse cheque e descontar, tomar posse de tudo que Jesus fez por você. Tudo que Jesus fez por mim e por você. Você recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está descontando esse cheque, está tomando posse do que é seu. Você está indo ao banco e descontando e tomando posse daquilo que é seu. Comprando uma passagem de volta para a sua origem, de onde você veio. Mas será muito difícil para o ser humano que não se atentar para isso. Porque tem pregadores que estão pregando, tem missionários falando, tem evangelistas pregando, por todos os lugares, tem profetas de Deus falando, bocas de Deus anunciando a verdade, anunciando o Evangelho. E enquanto você não tomar posse disso, e se de repente você partir agora, a Bíblia só fala de dois caminhos, só fala de duas portas, a estreita e a larga. A estreita conduz à salvação, a larga conduz à perdição. E o próprio Senhor Jesus fala, entrem pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que têm entrado por ela, por ser largo e espaçoso. E se você continuar caminhando pela porta larga, o seu fim não irá bem. Você não vai voltar para a origem, de onde você veio. Mas vai terminar num local de sentença e de juízo, que não foi criado para ser humano nenhum, não foi criado para homem, não foi criado para os seres humanos, foi criado para o demônio e seus anjos. Um pregador já partiu, já está no braço do Senhor. Ele
pregava nos Estados Unidos e ele dizia o seguinte, que 1 minuto que a pessoa chegar no inferno, a pessoa já ia se arrepender de tudo. 1 minuto. E ele falava, o lugar onde há mais clamor, o lugar onde tem mais oração, o lugar onde tem mais clamor e oração em todo o universo, é no inferno, e não se tem resposta alguma. Por quê? Porque todos passaram por essa terra e todos tiveram a oportunidade de se arrepender, todos ouviram essa palavra, todos ouviram essa mensagem, seja através de um pastor A, de um pastor B, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, todos ouviram a palavra de Deus, portanto, não vai haver ninguém inculpável diante de Deus. E precisamos, nessa noite, estar prontos para voltarmos à nossa origem, que é o céu. Ei, você que está me assistindo, você meu irmão, minha irmã que está aqui no templo, a gente nasce, tem um bebezinho, né? Parece não tão, assim, tão dependente, né? Se um bebê cair no chão, ele morre. Recém-chegado. Mas precisamos nos aliançar com Deus de verdade, para tomarmos posse do que Jesus fez na cruz, para que a gente possa voltar à nossa origem. E o que tem a ver, pastor, o versículo que o senhor leu aqui em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma palavra para nós crentes. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os irmãos conseguem alcançar o peso dessa palavra? Primeiro, estou crucificado com Ele. Então, os meus desejos, as minhas paixões, sabe, a minha razão, mas pastor, eu estava na minha razão. Qual é a sua razão, meu irmão e minha irmã? Se estamos crucificados, qual é a razão de um crucificado? Crucificado não tem razão nenhuma. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É verdade, irmão. Por onde nós temos passado, por onde nós temos trilhado, com quem nós temos convivido, as pessoas têm reparado que Cristo realmente vive em nós. As pessoas, quando olham para a minha vida, elas veem Cristo em mim. Quando olha para o meu lar, vê Cristo. Quando olha para meus filhos, vê Cristo. Quando olha, a forma de eu fazer negócio, a forma quando eu lido, como eu lido, às vezes com situações difíceis, é Cristo através de mim. Numa situação, citar um exemplo de uma discussão, é Cristo através de mim, ou é Satanás através de mim? Nós crentes precisamos pensar nisso, porque com o advento do crescimento do povo evangélico no Brasil, muito se fala dos crentes do passado, né? Falamos tanto dos erros dos irmãos do passado, cometeram mesmo muita coisa de errado. Mas muitas vezes deixa de falar das coisas boas que fizeram também, coisas certas que fizeram. Ninguém quer trilhar pelo certo, quer apontar o que foi de errado com os irmãos que antecederam a gente, né? Irmãos, eu não sou a última bolacha do pacote aqui no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro não fala nem bolacha, fala biscoito, né? Eu não sou o último biscoito do pacote aqui no Rio de Janeiro, não. Antes de mim,
Já teve muita lenha que queimou nessa cidade. Já teve muitos pregadores que pregaram. Já teve pregador que teve que sair lá dos Estados Unidos para vir aqui no Maracanã, para encher Maracanã, para ganhar alma para Jesus, porque os crentes do Brasil estavam andando atrás de milagre. Estavam andando atrás de sinal. Aí tinha que vir um americano aqui fazer um culto, um mega culto, dentro de um estádio de futebol, para ganhar milhares e milhares de almas para Jesus, porque nós estávamos andando atrás de milagres, e não ganhando almas para Jesus. Precisamos fazer uma reflexão. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus vizinhos veem isso. Aqui a maioria nós moramos no mesmo bairro. Meus vizinhos veem isso. Vê Cristo vivendo em mim de verdade. Quando a gente passa, as pessoas sentem de verdade o desejo de seguir a Cristo. Nós precisamos de fazer essa reflexão. Eu sei que é domingo de Páscoa, domingo de celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus, mas essa palavra está sendo pregada para que Jesus nasça, ou de repente Jesus ressuscite dentro do teu coração. Aquele que um dia esteve vivo, mas por algum motivo lá dentro foi se perdendo, e agora é necessário que haja uma ressurreição do Mestre dentro de nós, para que possamos dar continuidade ao propósito que Ele estabeleceu para mim e para você. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Representantes dele. Por onde eu passo, representante dele. No trânsito, dirigindo, para quem tem carro. Os irmãozinhos que tem carro. Os irmãos estão assistindo, tem carro. Como é que sou eu quando estou... Como é que eu sou? É Jesus dirigindo? É Jesus no trânsito? Eu dou a vez, ou eu jogo o carro em cima dos outros para fechar os outros? É Cristo realmente vivendo em mim? E a gente precisa refletir sobre isso. Ah, falei tudo que eu tinha de falar porque eu estava na minha razão. A razão do crucificado. Já estou crucificado. O crucificado não tem razão nenhuma. O Criador de todo o universo. Ora lá baixou e canta lá baixai. Ele veio para mostrar humildade, irmãos. O nosso mestre veio para mostrar humildade, lavar o pé dos apóstolos. Sabe quem é que lavava os pés naquela época? Eram os escravos inúteis. Quando o escravo não servia para nada, o dono do escravo não perdeu o investimento, ele pegava o escravo inútil e botava na porta de casa para lavar os pés das pessoas que entravam na casa. Era o escravo inútil. E Jesus se colocou nessa posição de humildade. Criador dos céus e da terra, a palavra, o verbo, lavando os pés, ensinando humildade. E por que eu não posso ser um pouquinho humilde? Por que eu não posso ser humilde se meu mestre foi? Jesus ressuscitado em mim, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida agora que vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Devemos viver no nosso corpo uma vida condizente com a de Cristo. De fato, Jesus está às portas, Jesus está voltando, mas o meu convite nessa noite, para nós, é que nós possamos
de verdade, fazemos uma análise. Jesus, eu tenho certeza que está ressuscitando em muitos corações, não que ele estivesse morto, não é isso, mas aquela chama que estava apagada agora está reacendendo de novo, para voltarmos para o centro do propósito de Deus, ganharmos almas para Jesus. Esse é o centro do propósito de Deus. Na palavra de Deus, só fala que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, eu oro por milagres. Eu oro por milagres. Oro. E os milagres acontecem. Porque esses milagres seguirão aos que creem. Não os que creem seguirão os sinais, não. Esses sinais seguirão aos que creem. Prega o Evangelho, os sinais vão seguir, vão acontecer. Não sai atrás disso, não. Não sai atrás desse negócio, não. Vão seguir. Se você crê, os sinais vão te seguir, porque é sinal. Durante a década de 70, 80, 90, houve um boom muito grande de milagres no nosso país. Paralíticos andando, cegos enxergando, aos montes. Só que sinal é sinal. E o que Jesus estava querendo mostrar com aquilo ali? Com aquele boom de sinais. Ei, você que tem paralisia espiritual, volte a andar. Ande. Quando o morto ressuscitar, você que está morto espiritual, ressuscite e comece a andar. E comece a seguir a Cristo. Quando um cego enxergava, passe a enxergar. Era um sinal que Deus estava dando do que Ele queria fazer. Era um sinal que Deus estava dando aqui no mundo físico, do que Ele queria fazer na vida espiritual do povo brasileiro. E, infelizmente, não todos, mas muita gente, repito, começou a correr atrás de milagre. E aí tiveram que vir os americanos para ganhar alma aqui no nosso país. Pelo menos aqui na nossa cidade. Vou falar do país todo não. Vou falar da nossa cidade. Aqui na nossa cidade. Maracanã aqui, conferências e conferências para ganhar alma para Jesus. Para voltarmos ao propósito de Deus. Jesus continua curando hoje, irmãos. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre, nós cremos nos dons, nós cremos e cremos com força mesmo. Mas o maior milagre que pode existir é um pecador entregar a sua vida para Jesus. Esse é o maior milagre que pode existir. Podem trazer 20 cadáveres aqui, a gente orar, todos eles ressuscitar. Não vai ter festa no céu. Mas se um pecador se arrepender e entregar a sua vida para Jesus, vai ter festa no céu. É a única forma de deixar o céu feliz, é ganhando alma para Jesus. Quer deixar o céu feliz? Ganhar alma para Jesus. O Evangelho se esparramou no nosso país e houve uma grande adesão. Hoje, os pesquisadores do IBGE, quando vão perguntar, eles já perguntam se você é evangélico praticante ou não praticante. Existe isso agora. Você é evangélico praticante ou evangélico não praticante? Ou seja, o rio enlargueceu, mas perdeu a sua profundidade. Diz um estudo aí que até 2032, os evangélicos serão maioria no Brasil. E aí ficou uma pergunta, que não sai da minha cabeça. Por que esse país não melhora? Com essa quantidade toda de crente. Quero julgar ninguém, irmãos, de forma nenhuma. Mas é só uma constatação. Montoeira de crente. Montoeira de crente, o país continua do mesmo jeito. Uma roubalheira desenfreada para todo lado. Escândalos em cima de escândalos. E hoje está até esquisito, porque um dos que estão sendo indiciados aí é pastor. E o juiz
da Suprema Corte também é pastor. Olha o ponto que nós chegamos. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É um pastor na cadeia e outro pastor para julgar. E o país não melhora, continua nessa celeuma. Estou trazendo essa palavra como voz profética nessa noite. Em nome de Jesus. Todas as vezes que nós somos visitados por Deus, é porque Deus quer trazer algo novo, Deus quer trazer novidade, Deus quer mudar alguma coisa. Todas as vezes que nós recebemos uma visitação do Senhor, algo poderoso, impactante da paz de Deus, é porque Ele quer mudar alguma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você. O avivamento no Brasil já começou. E vai ser a partir de mim e de você. Não espere pelos outros, não. O avivamento vai ser através de nós. Através de você que está me assistindo, que está ao alcance dessa palavra. E muitos outros profetas que foram guardados por Deus. Tem 7.000 profetas guardados por Deus que não se corromperam. Nessa nação que estão clamando a Deus. Nossa nação é rica, nossa nação é poderosa, nossa nação tem muitos recursos. Água à vontade, água boa para beber. Nosso país é muito grande, é um continente. É um país riquíssimo. Então o avivamento, a transformação de tudo isso está acontecendo. Pode começar através de mim, através de você. Se nós nos posicionarmos, sabe onde? Na cruz, subir na cruz. Pá! Prega outra aqui, pá! Com Cristo. Quem está atrás de mim, a madeira, não é Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, a história da nossa nação vai mudar. Por causa do remanescente de Deus que ainda está nessa nação. Porque a gente não pode ser somente, irmãos, aquele tipo de profeta que denuncia o veneno na panela, mas precisamos também ter o quê? A farinha que tira o veneno da panela. Porque para denunciar, né? Todo mundo denuncia porque está à vista de todos. Nós precisamos ter o que? O antídoto para tirar o veneno da panela. E o antídoto para tirar o veneno da panela é ganharmos almas para Jesus, discipularmos, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, batizadas nas águas e batizadas com o Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. E você, meu amigo, minha amiga, você da porta larga, deixa eu te falar uma coisa para você. A porta é estreita. E essa é uma ótima notícia para você. A porta é estreita. Mas a porta não está fechada. Ela está aberta. Você precisa se decidir. Você precisa tomar uma decisão. Em caminhar junto do Senhor. A porta ela pode ser estreita, mas ela não está fechada. Deus nunca fechou essa porta. A porta está aberta. É estreita, mas está aberta a porta, não está fechada. Deus não bate a porta na cara de ninguém. Ele te ama, Ele morreu por você. Para garantir para você, garantir para todos nós, a volta à nossa origem. Voltarmos para o céu, para onde nós viemos. Amém, queridos? Eu quero voltar. Tem muita gente que pergunta assim: pastor, se a gente chegar lá no céu, nós vamos lembrar um do outro? Eu falei, nós vamos lembrar porque a gente já se conhecia de lá. A gente já se lembrar de lá. A gente se conhecia todo mundo de lá. A gente se lembrar de lá. Nós temos um nome lá. Nós temos uma rua lá onde a gente mora. Nossa amizade está tudo lá. A gente veio de lá. A gente vai lembrar de alguma coisa daqui? Daqui não, aqui nós passamos por aqui. Para cumprir com o propósito de Deus, ganharmos almas para Jesus. Irmãos, no céu não tem demônio para expulsar, no céu não tem gente para a gente evangelizar, não. Isso tem que ser feito aqui. O céu é viver eternamente com Jesus.
A obra de Deus é aqui nessa terra. A obra dele é aqui. Então vamos trabalhar para ele, dando bom testemunho, crucificado com Cristo. Não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo em mim, através das minhas atitudes. Tudo que eu for fazer, em tudo que eu botar minha mão, a minha vida possa ser um exemplo. As pessoas olharem e falar, poxa, eu quero ser igual àquela pessoa ali. Eu quero ter aquele estilo de vida ali. Olha que bacana. Eu quero ter o estilo de vida, aquele estilo de vida ali. Que é Cristo vivendo na pessoa. E pregue, a tempo e a fora de tempo. Que evangelho, repito mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas pregação é... Você vai pregando, né? É verdade. Pregação é continuidade na palavra. Mas entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Jesus. Siga Ele de todo o seu coração. E você que já entregou a tua vida para Jesus um dia, mas está meio desfocado no caminho, está meio que perdido no propósito, se reencontre. Seja do Espírito Santo e faça a diferença. Deus quer te levantar como profeta nessa geração. Mas não só como um profeta que denuncia, mas também aquele profeta que tem, sabe, o antídoto para tirar o veneno da panela. A panela está envenenada, é válido. O irmãozinho lá gritou, tem veneno na panela! O aprendiz de profeta, mas o profeta de verdade foi lá e catou, e foi lá e conseguiu tirar o veneno da panela. Que possamos ser este tipo de profeta. A denúncia faz parte. Está errado não, porque se não grita, todo mundo ia comer, podia morrer todo mundo. Faz parte. Mas que a gente não pare na denúncia. Que a gente denuncie e ao mesmo tempo tenha o antídoto para tirar o veneno da panela, em nome de Jesus. Nesse domingo, no qual celebramos a Páscoa, Jesus ressuscitou, que nós possamos voltar com essa palavra para casa. O céu é a nossa origem, de volta à nossa origem. Nós voltaremos para lá, porque é de lá que nós viemos, que nós não nos percamos. Eu quero muito dar um abraço em todos vocês que estão aqui e você que está me assistindo. Quero te dar um abraço aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, mas quero muito te dar um abraço lá no céu. Eu quero te rever lá, sabe, te rever lá no céu. E lembrar de você, e você lembrar de mim. Você lembrar do nome que eu tenho lá, eu te lembrar do nome que você tem lá. E a gente se abraçar, como se nada tivesse acontecido, e viver com o Senhor Jesus para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar falando em cada coração, e que essa palavra possa ecoar na sua mente, durante toda essa semana, durante todo esse mês, não importa quando você está ouvindo essa mensagem, mas que o Senhor possa continuar falando, alto e forte, ao seu coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos oferecer ao Senhor a nossa melhor salva de palmas nessa noite? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Alabaxara, canta alabaxai! Glória a Deus! Aleluia!